Meu nome é José, tenho 72 anos e moro em Curitiba há mais de 5 décadas. Nunca imaginei que chegaria o dia em que teria que contar essa história. Mas acredito que algumas experiências precisam ser compartilhadas, principalmente quando elas nos ensinam sobre os limites do amor, da família e da própria humanidade. O que aconteceu naquele hospital mudou para sempre a forma como vejo minha família e, principalmente, como vejo a mim mesmo. Era uma terça-feira fria de julho quando tudo começou. Minha esposa Marlene estava internada há 3 semanas no hospital das Clínicas. O que começou como uma simples dor nas costas se transformou numa descoberta devastadora. Seus rins estavam falhando rapidamente. Os médicos falavam em diálise, em transplante, em listas de espera que poderiam durar anos. Aos 68 anos, Marlene estava lutando contra o tempo, e eu me sentia completamente impotente vendo a mulher que amava há 45 anos definhar naquela cama de hospital. Nosso filho Ricardo, de 42 anos, vinha nos visitar todos os dias após o trabalho. Ele sempre foi um bom menino, responsável, dedicado à família. Casou-se com a Fernanda há 15 anos e eles nos deram 2 netos lindos. Mas a sogra dele, Dona Conceição, sempre foi um caso à parte. Uma mulher de 75 anos, viúva há 10 anos, que desde então se tornou uma presença constante na vida do meu filho e da minha nora. Não que eu tenha algo contra, mas sempre achei que ela exagerava um pouco na dependência emocional que criou com o casal. Conceição morava sozinha num apartamento a 2 quadras da casa do Ricardo, mas praticamente vivia na casa deles. Tomava café da manhã lá, almoçava lá nos fins de semana e sempre tinha algum problema de saúde que precisava de atenção. Fernanda, sendo uma pessoa de bom coração, nunca reclamou, mas eu percebia o cansaço nos olhos dela. Ricardo, por sua vez, sempre foi muito respeitoso com a sogra, tratando-a quase como uma segunda mãe, naquela terça-feira específica. Ricardo chegou ao hospital mais tarde que o costume. Eram quase 9 da noite quando ele apareceu no quarto onde Marlene descansava. Eu estava sentado na poltrona ao lado da cama, lendo um livro, tentando me distrair do barulho constante dos aparelhos e do cheiro de desinfetante que já tinha se tornado parte da minha vida. Marlene dorme, sedada pelos remédios para a dor. Ricardo se aproximou devagar, beijou a testa da mãe e se sentou na cadeira do outro lado da cama. Ficamos alguns minutos em silêncio, apenas observando a respiração dela, o sobe e desce do peito que nos tranquilizava. Era nesses momentos que eu mais sentia o peso da situação. Ver minha esposa, que sempre foi tão ativa, tão cheia de vida, reduzida àquela fragilidade, me partia o coração. Foi então que Ricardo quebrou o silêncio. Sua voz estava diferente, mais baixa, quase sussurrando. Ele olhou para mim e depois para a mãe, que continuava dormindo. Pai, ele disse, preciso te contar uma coisa. O tom dele me preocupou imediatamente. Conhecia meu filho bem o suficiente para saber quando algo o estava perturbando profundamente. Ele respirou fundo antes de continuar. A Conceição também está com problemas nos rins. Descobrimos hoje, o médico disse que o quadro dela é mais grave que o da mãe. Senti um aperto no peito. Não porque tivesse uma afeição especial pela sogra do meu filho, mas porque sabia o que isso significaria para Ricardo e Fernanda. Mais uma pessoa doente na família Mazda Spaces. Mais preocupações. Como assim mais grave? Perguntei, tentando manter a voz baixa para não acordar Marlene. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Um gesto que ele fazia desde criança quando estava nervoso. Os rins dela já não estão funcionando quase nada. Ela vai precisar de transplante urgente, senão... Ele não terminou a frase, mas ambos entendemos o que estava implícito. Fiquei pensando na ironia da situação. 2 mulheres da nossa família praticamente da mesma idade enfrentando o mesmo problema de saúde ao mesmo tempo. As chances de encontrar doadores compatíveis para ambas eram quase impossíveis. Uma delas teria que esperar mais tempo, e em casos como esses, esperar mais tempo significava correr mais riscos. Ricardo continuou falando, mas percebi que havia algo mais que ele queria dizer. Conhecia aquele jeito dele de dar voltas antes de chegar ao ponto principal. Pai, eu e a Fernanda fizemos os exames para ver se podemos ser doadores. Para as 2, isso não me surpreendeu. Meu filho sempre foi generoso e sabia que ele faria qualquer coisa pela mãe dele. Quanto à sogra, bem, isso também era esperado considerando o relacionamento próximo que eles tinham. E aí? Vocês são compatíveis? Perguntei, embora parte de mim já temesse a resposta. Ricardo balançou a cabeça negativamente. Nem eu, nem a Fernanda somos compatíveis com nenhuma das 2. Os tipos sanguíneos e os antígenos não batem. Senti uma mistura de alívio e preocupação. Alívio porque meu filho não teria que passar por uma cirurgia de grande porte. Preocupação porque isso significava que tanto Marlene quanto Conceição teriam que depender de doadores falecidos. Foi então que Ricardo disse algo que me gelou o sangue. Ele olhou diretamente para mim e perguntou: Pai, você já pensou em fazer os exames?
A pergunta me pegou completamente desprevenido. Aos 72 anos eu nunca tinha considerado a possibilidade de ser um doador de órgão. Não por egoísmo, mas simplesmente porque achava que minha idade me desqualificaria automaticamente. Filho, eu tenho 72 anos. Achas que um rim meu serviria para alguém? Respondi, tentando manter um tom leve, mas por dentro estava começando a entender onde ele queria chegar. Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Pai, conversei com o Dr. Silva hoje. Ele disse que a idade não é necessariamente um impedimento. Se você estiver com boa saúde geral, existe a possibilidade. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando o que ele estava sugerindo. Doar um rim aos 72 anos não era exatamente algo que eu tinha planejado para essa fase da minha vida. Mas olhando para Marlene ali na cama, tão frágil, tão dependente daqueles aparelhos, comecei a considerar seriamente a possibilidade. Você acha que eu deveria fazer os exames? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ele. Ricardo assentiu lentamente. Acho que vale a pena tentar, pai. Se você for compatível, poderia salvar a vida da mãe. Ele parou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. E talvez da Conceição também. Essa última parte me incomodou um pouco. Não era que eu desejasse mal à sogra do meu filho, mas a ideia de doar meu rim para ela, sendo que minha própria esposa também precisava, me causava um certo desconforto. Como assim as duas? Perguntei, sabendo que não ia gostar da resposta. Ricardo suspirou profundamente. Pai, existe a possibilidade de você ser compatível com uma delas, mas não com a outra. Ou até mesmo com as duas, mas aí teria que escolher. A palavra escolher ecoou na minha cabeça como um sino. Escolher entre minha esposa e a sogra do meu filho. Escolher quem viveria e quem teria que continuar esperando na fila de transplantes. E se eu for compatível com as duas? Embora já soubesse que essa seria a situação mais complicada de todas. Ricardo baixou o olhar. Aí teriam que decidir juntos. Você, eu, a Fernanda, todos nós. A ideia de ter que tomar uma decisão dessas me aterrorizava. Como um pai e marido poderia escolher entre a vida da própria esposa e a da sogra do filho? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na poltrona do hospital, observando Marlene dormir, pensando em todas as possibilidades. E se eu fosse compatível apenas com Conceição? E se fosse compatível apenas com Marlene? E se fosse compatível com as duas? Cada cenário trazia seus próprios dilemas morais e emocionais. Na manhã seguinte, conversei com o Dr. Silva sobre a possibilidade de fazer os exames. Ele foi muito honesto comigo sobre os riscos. Aos 72 anos, qualquer cirurgia de grande porte envolvia riscos significativos. Mas ele também me disse que, se eu estivesse em boa saúde, poderia sim ser um doador viável. Senhor José, ele disse, a decisão final sempre será sua. Mas posso dizer que homens da sua idade já fizeram esse tipo de doação com sucesso. Fazer os exames, não apenas pelos exames de sangue, mas toda uma bateria de testes para avaliar minha condição física geral. Foram 3 dias de exames intensivos. Eletrocardiograma, exames de sangue, ultrassom dos rins, tomografia, teste de esforço. Para minha surpresa, os médicos ficaram impressionados com minha condição física. Para um homem de 72 anos, o senhor está em forma excepcional, disse a cardiologista. Enquanto esperávamos os resultados dos testes de compatibilidade, a situação no hospital se intensificou. Conceição foi internada de emergência. Seus rins tinham praticamente parado de funcionar e ela precisou começar diálise imediatamente. Marlene, por outro lado, tinha tido uma melhora temporária, mas os médicos deixaram claro que era apenas uma questão de tempo. Foi durante essa semana de espera que presenciei algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Estava visitando Marlene numa tarde de quinta-feira quando Ricardo e Fernanda chegaram. Eles tinham acabado de visitar Conceição, que estava internada 3 andares acima. Fernanda estava visivelmente abalada. E Ricardo parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Como ela está? Perguntei, referindo-me a Conceição. Fernanda começou a chorar. Ela tá muito mal, seu José. Os médicos disseram que, se não aparecer um doador compatível nas próximas semanas. Ela não conseguiu terminar a frase. Ricardo a abraçou, tentando consolá-la, mas via que ele também estava à beira do desespero. Foi nesse momento que Marlene acordou. Ela tinha ouvido parte da conversa e, mesmo debilitada, perguntou sobre o estado de Conceição. Fernanda se aproximou da cama e segurou a mão da minha esposa. Ela tá muito fraca, dona Marlene. Muito mais fraca que a senhora. Marlene apertou a mão da nora com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha. Fernanda, disse minha esposa com uma voz fraca, mas determinada, a Conceição tem netos pequenos. Eu já vivi minha vida. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Marlene estava sugerindo que,
Se fosse necessário escolher, a escolha deveria ser óbvia. Mas para mim, não era óbvia coisa nenhuma. Para mim, a vida da minha esposa valeria sempre mais que qualquer outra coisa no mundo. Não fala assim, amor, disse, segurando a mão dela. Você também tem netos. Você também tem uma família que precisa de você. Marlene me olhou com aqueles olhos azuis que me apaixonaram há tanto tempo, ainda brilhantes apesar da doença. José, eu sei que você me ama. E é exatamente por isso que você entende o que eu estou dizendo. Naquela noite fiquei pensando nas palavras da Marlene. Ela sempre foi uma mulher sábia, generosa, que colocava as necessidades dos outros à frente das próprias. Mas eu não conseguia aceitar a ideia de Perdiclar, especialmente não quando eu poderia ter o poder de salvá-la na sexta-feira. Dr. Silva me chamou para conversar sobre os resultados dos exames. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Senhor José, ele disse, tenho boas e más notícias. Meu estômago se revirou. As boas notícias são que o senhor está em excelente condição para fazer a doação. Seus rins estão funcionando perfeitamente e sua saúde geral é impressionante. E as más notícias? Perguntei, embora já suspeitasse do que viria a seguir. Dr. Silva suspirou. O senhor é compatível com as duas pacientes. Suas e Dona Conceição. Era exatamente o que eu temia e ao mesmo tempo esperava. Compatível com as duas significava que eu tinha o poder de salvar uma vida. Mas também significava que teria que escolher qual vida salvar. Doutor, perguntei, não existe nenhuma possibilidade de eu doar para as duas? Ele balançou a cabeça. Infelizmente não, senhor José. Precisamos de um rim inteiro para cada paciente. E obviamente o senhor só pode doar um. Fez uma pausa antes de continuar. A decisão de para quem doar será inteiramente sua e da sua família. Nós, médicos, não podemos e não devemos influenciar essa escolha. Saí do consultório completamente atordoado, caminhei pelos corredores do hospital sem destino, tentando processar a informação. Eu tinha o poder de salvar minha esposa, ou a sogra do meu filho, mas não as duas. Como alguém toma uma decisão dessas? Como alguém escolhe entre duas vidas? Quando voltei ao quarto da Marlene, ela estava acordada, conversando baixinho com Ricardo. Eles pararam de falar quando me viram entrar. E soube imediatamente que Ricardo já tinha contado a ela sobre minha compatibilidade então. Ela perguntou, embora pelo meu rosto ela já soubesse a resposta. Sou compatível com as duas, respondi, sentando na poltrona ao lado da cama. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava para o chão, Marlene olhava para mim, e eu olhava para as minhas mãos sem saber o que dizer ou fazer. Foi Marlene quem quebrou o silêncio. José, você sabe qual é a coisa certa a fazer. Levantei os olhos para ela, esperando que fosse dizer que a coisa certa era salvá-la, que ela era minha esposa e que nosso amor valia mais que qualquer outra coisa. Mas não foi isso que ela disse. A Conceição tem 65 anos. Eu tenho 68. Ela tem mais chances de se recuperar bem da cirurgia. E além disso, ela parou, respirou fundo e continuou. Além disso, a Fernanda precisa da mãe dela, os netos dela precisam da avó. E o Ricardo? O Ricardo nunca se perdoaria se alguma coisa acontecesse com a sogra dele. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria esposa estava me pedindo para doar meu rim para outra pessoa. Marlene! Você tá louca? Você é minha esposa! Você é a mulher da minha vida! Como pode me pedir uma coisa dessas? Ela estendeu a mão e tocou meu rosto. Exatamente por isso, meu amor. Porque você é o homem da minha vida e eu confio completamente no seu julgamento. E porque eu sei que lá no fundo, você também sabe qual é a decisão certa. Ricardo Q. Até então tinha ficado em silêncio sem manifesto. Pai, eu não posso pedir isso do Senhor. Não posso pedir para o Senhor escolher a Conceição em vez da mãe. Isso não é justo. Sua voz estava embargada, e vi que ele estava lutando contra as lágrimas. Filho, disse Marlene virando-se para Ricardo. Às vezes a vida nos coloca em situações onde não existe escolha fácil, mas existe escolha certa. E a escolha certa nem sempre é a que queremos fazer. Passei o fim de semana inteiro pensando na decisão. Conversei com amigos, com meu irmão, com o padre da nossa paróquia. Todos me deram conselhos diferentes. Alguns diziam que minha obrigação era com minha esposa. Outros diziam que eu deveria considerar quem tinha mais chances de sobreviver. Alguns até sugeriram que eu deixasse o destino decidir, fazendo um sorteio. Mas no fundo, eu sabia que a decisão tinha que ser minha e de mais ninguém. E por mais que doesse admitir, eu sabia qual era a decisão certa. Não porque concordasse completamente com os argumentos da Marlene, mas porque conhecia minha esposa há 45 anos. E sabia que, se eu escolhesse salvar a vida dela, em detrimento da vida de Conceição, ela nunca se perdoaria, e nem eu. Na segunda-feira de manhã, procurei Dr. Silva e comuniquei minha decisão. Doutor, quero doar meu rim para Dona Conceição. As palavras saíram da minha boca como se fossem ditas por outra pessoa. Mesmo dizendo, ainda não conseguia acreditar completamente no que estava fazendo.
Dr. Silva me olhou com uma expressão que misturava admiração e tristeza. Senhor José, posso perguntar como chegou a essa decisão? Respirei fundo antes de responder. Doutor, minha esposa é uma mulher sábia. Ela me ensinou que às vezes amar alguém significa fazer escolhas que nos machucam profundamente. E ela está certa sobre uma coisa. A Conceição tem mais chances de se recuperar bem. Além disso, eu não conseguiria viver sabendo que minha escolha causou a morte de alguém e sua esposa. Como ela reagiu à sua decisão? Perguntou o médico. Ela foi quem me ajudou a tomar essa decisão. Respondi. Ela sempre foi mais corajosa que eu. A cirurgia foi marcada para a quinta-feira seguinte. Foram os dias mais difíceis da minha vida. Ver Marlene tentando se mostrar forte, apoiando minha decisão publicamente, mas percebendo nos olhos dela o medo de morrer. Ricardo dividido entre a gratidão por eu estar salvando a sogra dele e a culpa por não estar salvando a própria mãe. Ver Fernanda tentando agradecer sem parecer que estava celebrando enquanto minha esposa continuava doente. Na noite anterior à cirurgia, fiquei sozinho com Marlene no quarto do hospital. Ela estava mais fraca, mas ainda mantinha aquela dignidade que sempre a caracterizou. José, ela disse. Obrigada. Não consegui responder. Simplesmente segurei a mão dela e chorei. Chorei como não chorava desde que era criança. Você tem certeza de que é isso que quer? Perguntei, numa última tentativa de fazê-la mudar de ideia. Ela sorriu, daquele jeito que sempre me fazia derreter. Tenho certeza de que é isso que precisa ser feito. E você também tem. Durou 4 horas. Acordei na sala de recuperação com uma dor terrível no lado direito, mas sabendo que tinha feito a coisa certa. Dr. Silva veio me ver algumas horas depois e me disse que tudo tinha corrido perfeitamente. Meu rim tinha sido implantado com sucesso em Conceição e ela já estava respondendo bem ao tratamento. E minha esposa? Perguntei. O médico baixou o olhar. Senhor José, vamos continuar fazendo tudo o que podemos por ela. Ela continua na lista de transplantes e torço para que apareça um doador compatível em breve. Sabia que as chances eram pequenas, mas me agarrei a essa esperança. Nos dias seguintes, ainda me recuperando da cirurgia, recebi a visita de Conceição. Ela veio até meu quarto, caminhando devagar, mas caminhando com as próprias pernas, algo que não fazia semanas. Seu José, ela disse, com lágrimas nos olhos, eu não tenho palavras para agradecer o que o Senhor fez por mim. Oh, rei Pará. Ela, essa mulher que eu sempre considerei um pouco dramática, um pouco dependente demais do meu filho. E vi alguém completamente diferente. Vi uma avó que queria ver os netos crescerem, uma mãe que não queria causar sofrimento à filha, uma pessoa que estava ganhando uma segunda chance na vida graças à minha decisão. Dona Conceição, respondi, cuide bem desse rim. Ela tem 72 anos, mas ainda tem muita vida pela frente. Ela riu, e percebi que era a primeira vez que a via rir genuinamente em muito tempo. Seu José, eu prometo que vou cuidar. E prometo também que vou cuidar da dona Marlene como se fosse minha própria irmã. Vamos lutar juntas para encontrar um doador para ela. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Conceição não estava apenas agradecendo pelo rim. Estava se comprometendo a retribuir de alguma forma. 3 semanas depois da cirurgia, eu já estava em micose, me recuperando bem. Marlene tinha tido alguns dias ruins, mas estava estável. Conceição vinha nos visitar todos os dias, trazendo comida, ajudando com a limpeza da casa, fazendo companhia para Marlene quando eu precisava sair. Era como se ela tivesse entendido que receber meu rim criava uma responsabilidade para com toda a nossa família. Foi numa dessas tardes, enquanto eu fazia uma caminhada leve no quintal para me exercitar, que ouvi gritos vindos de dentro de casa. Corri para dentro e encontrei Marlene desmaiada no sofá, com Conceição e Ricardo tentando reanimá-la. Chamamos a ambulância imediatamente no hospital. Descobrimos que os rins de Marlene tinham parado completamente de funcionar. Ela precisaria começar a diálise imediatamente, e suas chances de encontrar um doador compatível tinham diminuído drasticamente devido à deterioração do seu estado geral. Dr. Silva foi honesto conosco. Ela tinha poucos meses de vida, talvez semanas. Naquela noite, sentado ao lado da cama de Marlene na UTI, comecei a questionar minha decisão pela primeira vez. E se eu tivesse escolhido salvar minha esposa? E se eu tivesse sido egoísta e pensado apenas no meu próprio amor, na minha própria felicidade? Ela estaria bem agora, se recuperando da cirurgia, com uma vida inteira pela frente, como se pudesse ler meus pensamentos. Marlene abriu os olhos e olhou para mim. Você está se arrependendo? Disse. Não como pergunta, mas como afirmação. Não consegui negar. Às vezes respondi. Às vezes penso que deveria ter escolhido você. Ela apertou minha mão com uma força surpreendente. José, olha para mim. Levantei os olhos e encontrei o olhar dela. Você salvou uma vida.
uma vida inteira. A Conceição vai ver os netos dela se formarem, se casarem, terem filhos. Ela vai viver talvez mais 20 anos, isso vale mais que qualquer coisa. Mas eu vou perder você, disse, sem conseguir controlar as lágrimas. E não sei como vou viver sem você. Marlene sorriu, daquele jeito triste, mas sereno que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos meses. Você vai viver porque tem que viver, porque nossa história não termina comigo. Ela continua com o Ricardo, com os netos, com todas as vidas que tocamos. Marlene morreu numa manhã de terça-feira, 3 meses depois da minha cirurgia. Estava dormindo, sem dor, e simplesmente não acordou. Estava ao lado dela, segurando sua mão quando senti que ela havia partido. Foi a manhã mais difícil da minha vida, mas também foi estranhamente pacífica. Ela tinha enfrentado a morte com a mesma dignidade com que enfrentou a vida. O funeral foi uma das experiências mais tocantes que já vivi. Centenas de pessoas vieram se despedir de Marlene. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que ela tinha ajudado ao longo da vida. Mas quem mais me impressionou foi Conceição. Ela estava ali, de pé ao meu lado, me apoiando, sendo minha força quando eu não tinha forças. Durante o velório, ela se aproximou de mim e disse algo que nunca vou esquecer. Seu José, eu sei que o Senhor salvou minha vida, mas quero que saiba que a dona Marlene também salvou a minha. Ela me ensinou o que é generosidade verdadeira, e eu prometo que vou honrar a memória dela vivendo cada dia como se fosse um presente. Nos meses que se seguiram, Conceição cumpriu sua promessa. Ela se tornou uma parte integral da nossa família. Não como a sogra dramática que eu sempre pensei que ela fosse, mas como uma irmã, uma companheira, uma amiga verdadeira. Ela cuidava de mim quando eu ficava doente, me fazia companhia nos domingos solitários, me ajudava a manter viva a memória de Marlene. 1 ano depois da morte de Marlene, numa tarde de domingo, estávamos sentados no jardim de casa, eu e Conceição, vendo nossos netos brincarem. Ricardo e Fernanda tinham ido buscar sorvete, e nós dois ficamos ali. 2 idosos que tinham passado pelo Vale da Sombra da Morte e saído do outro lado. Seu José, disse Conceição, observando as crianças correrem pelo quintal. Às vezes eu penso no que teria acontecido se as coisas fossem diferentes. Se o Senhor tivesse escolhido salvar a dona Marlene em vez de mim. Fiquei em silêncio por um momento, pensando na mesma questão que me assombrava há meses. E o que você acha que teria acontecido? Perguntei. Conceição suspirou. Que a dona Marlene estaria viva e eu estaria morta. Mas acho também que ela nunca seria completamente feliz, sabendo que sua vida foi salva às custas da minha. Ela era generosa demais para carregar esse peso. Percebi que Conceição tinha razão. Marlene nunca teria conseguido viver plenamente sabendo que sua vida custou a vida de outra pessoa. Ela teria carregado essa culpa até o fim dos seus dias. De certa forma, minha escolha não salvou apenas a vida de Conceição. Salvou também a alma de Marlene. Sabe o que mais? Continuou Conceição. Acho que a dona Marlene sabia que ia morrer independentemente da sua escolha. Acho que ela sabia que estava mais doente do que os médicos pensavam. E acho que ela queria que sua morte tivesse um significado, que salvasse alguém. Essa reflexão me trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. Talvez Marlene realmente soubesse que seus dias estavam contados. Talvez ela tenha visto em minha difícil escolha uma oportunidade de transformar sua morte em algo positivo, de salvar uma vida através do meu sacrifício. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que não me arrependo da escolha que fiz. Dói todos os dias. Sinto falta da Marlene todos os dias. Mas quando vejo Conceição brincando com os netos, quando vejo a felicidade nos olhos de Fernanda por ter a mãe viva, quando vejo o Ricardo sabendo que fez tudo o que podia por ambas, as mulheres que amava, sei que fiz a escolha certa. A vida nos coloca diante de decisões impossíveis às vezes. Decisões que não têm resposta certa ou errada, apenas consequências que temos que aprender a viver. Aprendi que o amor verdadeiro não é sempre sobre escolher quem amamos mais. Às vezes é sobre escolher o que é melhor para quem amamos, mesmo que isso nos cause dor. Marlene me ensinou que generosidade não é apenas dar o que temos de sobra, é dar o que mais precisamos, o que mais amamos, pelo bem de outros. E Conceição me ensinou que receber um presente tão grande cria uma responsabilidade de honrar esse presente todos os dias. Meu nome é José, tenho 74 anos. E doei meu rim para a sogra do meu filho em vez de para minha própria esposa. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também foi a decisão que me ensinou o verdadeiro significado do amor e do sacrifício. E se tivesse que tomar essa decisão novamente, sabendo de tudo que sei hoje, faria exatamente a mesma. Porque no final das contas, descobri que existe uma diferença fundamental entre amor possessivo e amor verdadeiro. O amor possessivo quer guardar, proteger, manter perto. O amor verdadeiro quer o melhor para quem amamos, mesmo que isso signifique perclose. E Marlene me ensinou essa lição da forma mais dolorosa possível, nos últimos meses de vida dela. Nossa relação se aprofundou de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível depois de 45 anos de casamento.
Conversávamos sobre coisas que nunca tínhamos falado antes, sobre medos, sobre arrependimentos, sobre sonhos que nunca realizamos. E foi nessas conversas que entendi realmente quem era a mulher com quem dividi minha vida toda. José, ela me disse numa das últimas noites que passamos juntos, você acha que eu sou corajosa? A pergunta me surpreendeu. Claro que você é corajosa. Respondi. Você enfrentou essa doença com uma dignidade que eu jamais teria. Ela balançou a cabeça. Não estou falando da doença. Estou falando da decisão. Você acha que foi corajoso da minha parte te pedir para salvar a Conceição? Pensei por um longo tempo antes de responder. Acho que foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Disse finalmente. Porque você não estava apenas abrindo mão da sua vida. Estava confiando em mim para tomar uma decisão que sabia que me destruiria por dentro. Marlene segurou minha mão. Não, meu amor. Eu estava confiando em você para tomar uma decisão que nos engrandeceria. E você tomou. Foi então que compreendi completamente o que tinha acontecido. Marlene não estava me pedindo para escolher entre ela e Conceição. Ela estava me dando a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor do que eu pensava ser capaz de ser. Estava me oferecendo a chance de transformar uma tragédia pessoal numa vitória humana. E quando penso hoje em tudo o que aconteceu, quando eu vejo Conceição vibrante e cheia de vida, quando vejo como nossa família se uniu de uma forma que nunca tinha sido unida antes, quando sinto a presença de Marlene em cada ato de generosidade que testemunho, sei que ela estava certa. Nós nos engrandecemos. Todos nós. Ricardo se tornou um homem mais maduro, mais grato, mais consciente do valor da vida. Fernanda descobriu uma força interior que não sabia que tinha. Os netos aprenderam, mesmo sendo pequenos, sobre sacrifício e amor através do nosso exemplo. E Conceição se transformou numa pessoa completamente diferente. Mais humilde, mais generosa, mais presente. Mas talvez a maior transformação tenha sido a minha. Eu, que sempre fui um homem prático, pragmático, que tomava decisões baseadas na lógica, aprendi que às vezes as decisões mais importantes da vida não podem ser tomadas com a cabeça. Tem que ser tomadas com o coração. E não com um coração que ama de forma egoísta, mas com um coração que ama de forma transcendente hoje. Quando acordo de manhã, sinto uma presença ao meu lado. Não é superstição nem fantasia de velho. É a certeza de que o amor verdadeiro não morre com o corpo. Continua vivo em cada escolha que fazemos, em cada ato de bondade que praticamos, em cada vez que colocamos o bem de outros à frente do nosso próprio bem. Conceição costuma dizer que carrega 2 corações dentro do peito, o dela e o de Marlene. E eu acredito nisso, porque vejo minha esposa vivendo através dela, sendo generosa através dela, amando nossa família através dela, de certa forma, salvando Conceição, salvei também uma parte de Marlene, uma parte que continua viva e continuará viva por muitos anos ainda. Se você que está me ouvindo agora está enfrentando uma decisão difícil, se a vida te colocou numa encruzilhada onde não existe caminho fácil, lembre-se do que aprendi. Nem sempre a decisão certa é a decisão que queremos tomar. Às vezes é a decisão que nos assusta, que nos desafia, que nos força a ser pessoas melhores do que achávamos ser possível. E se você tem alguém que ama tanto quanto eu amava, Marlene, saiba que o amor verdadeiro às vezes pede sacrifícios que parecem impossíveis. Mas são exatamente esses sacrifícios que transformam amor comum em amor eterno. São esses momentos que definem quem realmente somos e qual legado deixaremos para o mundo, porque no final das contas, descobri que existe uma diferença fundamental entre amor possessivo e amor verdadeiro. O amor possessivo quer guardar, proteger, manter perto. O amor verdadeiro quer o melhor para quem amamos, mesmo que isso signifique perdê-los. E Marlene me ensinou essa lição da forma mais dolorosa possível. Nos últimos meses de vida dela, nossa relação se aprofundou de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível depois de 45 anos de casamento. Conversávamos sobre coisas que nunca tínhamos falado antes, sobre medo, sobre arrependimentos, sobre sonhos que nunca realizamos. E foi nessas conversas que entendi realmente quem era a mulher com quem dividi minha vida toda. José, ela me disse numa das últimas noites que passamos juntos, você acha que eu sou corajosa? Apagando. Me surpreendeu. Claro que você é corajosa, respondi. Você enfrentou essa doença com uma dignidade que eu jamais teria. Ela balançou a cabeça. Não estou falando da doença. Estou falando da decisão. Você acha que foi corajoso da minha parte te pedir para salvar a Conceição? Pensei por um longo tempo antes de responder. Acho que foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Disse finalmente, porque você não estava apenas abrindo mão da sua vida. Estava confiando em mim para tomar uma decisão que sabia que me destruiria por dentro. Marlene segurou minha mão. Não, meu amor. Eu estava confiando em você para tomar uma decisão que nos engrandeceria.
e você tomou. Foi então que compreendi completamente o que tinha acontecido. Marlene não estava me pedindo para escolher entre ela e Conceição. Ela estava me dando a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor do que eu pensava ser capaz de ser. Estava me oferecendo a chance de transformar uma tragédia pessoal numa vitória humana. E quando penso hoje em tudo o que aconteceu, quando vejo Conceição vibrante e cheia de vida, quando vejo como nossa família se uniu de uma forma que nunca tinha sido unida antes, quando sinto a presença de Marlene em cada ato de generosidade que testemunho, sei que ela estava certa. Nós nos engrandecemos, todos nós. Ricardo se tornou um homem mais maduro, mais grato, mais consciente do valor da vida. Fernanda descobriu uma força interior que não sabia que tinha. Os netos aprenderam, mesmo sendo pequenos, sobre sacrifício e amor através do nosso exemplo. E Conceição se transformou numa pessoa completamente diferente. Mais humilde, mais generosa, mais presente, mas talvez a maior transformação tenha sido a minha. Eu, que sempre fui um homem prático, pragmático, que tomava decisões baseadas na lógica, aprendi que às vezes as decisões mais importantes da vida não podem ser tomadas com a cabeça. Têm que ser tomadas com o coração. E não com um coração que ama de forma egoísta, mas com um coração que ama de forma transcendente. Hoje, quando acordo de manhã, sinto uma presença ao meu lado. Não é superstição nem fantasia de velho. É a certeza de que o amor verdadeiro não morre com um corpo. Continua vivo em cada escolha que fazemos, em cada ato de bondade que praticamos, em cada vez que colocamos o bem de outros à frente do nosso próprio bem. Conceição costuma dizer que carrega 2 corações dentro do peito, o dela e o do Marlene. E eu acredito nisso, porque vejo minha esposa vivendo através dela, sendo generosa através dela, amando nossa família através dela. De certa forma, salvando Conceição, salvei também uma parte de Marlene, uma parte que continua viva e continuará viva por muitos anos ainda. Se você que está me ouvindo agora está enfrentando uma decisão difícil, se a vida te colocou numa encruzilhada onde não existe caminho fácil, lembre-se do que aprendi. Nem sempre a decisão certa é a decisão que queremos tomar. Às vezes é a decisão que nos assusta, que nos desafia, que nos força a ser pessoas melhores do que achávamos ser possível. E se você tem alguém que ama tanto quanto eu amava, Marlene, saiba que o amor verdadeiro às vezes pede sacrifícios que parecem impossíveis. Mas são exatamente esses sacrifícios que transformam amor comum em amor eterno. São esses momentos que definem quem realmente somos e qual legado deixaremos para o mundo. Meu nome é José, tenho 74 anos, vivo em Curitiba. E aprendi que dar a vida por alguém não significa necessariamente morrer por essa pessoa. Às vezes significa viver de uma forma que honre o amor que sentimos por ela. E às vezes significa tomar decisões que nos partem o coração, mas que elevam nossa alma a um patamar que jamais imaginamos alcançar. Esta é minha história. Uma história sobre amor, sobre perda, sobre escolhas impossíveis e sobre a descoberta de que somos capazes de muito mais bondade do que imaginamos. Uma história que espero que inspire você a ser corajoso quando a vida exigir coragem, a ser generoso quando a vida pedir generosidade, e a amar de forma verdadeira quando o amor fácil não for suficiente. Porque no final, os que vivemos que importam. São os momentos em que escolhemos ser nossa melhor versão, mesmo quando isso custa tudo que temos. E esses momentos, esses valem uma vida inteira.